Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão preparados? Aleluia. O Senhor está só arrumando a casa. Amém? Eu tenho convicção que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Ele vai imprimir algumas coisas dentro de nós. Algo que verdadeiramente se faz necessário. Sabe? Quando a gente se expõe à palavra e quando a gente decide seguir as direções e orientações do Senhor para a nossa vida, não tem como Ele não se manifestar. E esses serão dias em que o Senhor irá se manifestar poderosamente. Irmãos, como o nosso Jeová Jireh, aquele que provê cada detalhe daquilo que nós precisamos, em todas as áreas. Diga em todas as áreas. Aleluia. Esse é o desejo de Deus. Amém? Ana Karen está ali. Fica de pé, Ana. Fique de pé, Karen. Oh, dê uma salva de palmas para Karen, irmãos. Glória a Deus. Bênção demais, viu? Você está conosco. Vem aqui para frente se quiser, viu? Mas você está em casa. Amém? Aleluia. Então, quero começar com você compartilhando algo que está no meu coração. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 19. Nós vamos alçar voos altos nesses dias. Amém? Aleluia. Não fica esperando Deus agir na tua vida no domingo à noite, no término do culto. Você já pode sair daqui completamente coberto daquilo que Deus tem para você. E o que mais vem vai ser só um plus. Oh, aleluia. João, capítulo 19, versículo 28. Diz a Bíblia: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenham sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus exclamou, antes de dar o último suspiro: está consumado. Amém? Sabe o que significa consumado? Significa que um processo já se completou. Presta atenção, o processo já se completou. Aleluia. Significa que atingiu o máximo em certa característica. Aquilo que Jesus veio fazer, veio cumprir, ainda não vai acontecer, já aconteceu. Ele já estabeleceu a sua vida por completo. Ele já consumou para sempre que você deixou de ser pobre para se tornar rico. Ele já estabeleceu que nele você é completo. Não vai acontecer, entenda, não vai acontecer. O que tiver de acontecer em manifestação é só porque já aconteceu pelo Espírito. E a fé é justamente isso. Quando a Bíblia diz que nós justos, vivemos por fé e não por vista, é porque independente do que esteja acontecendo, independente do que estejamos vendo, independente do que estamos sentindo, independente do que estamos tocando, já aconteceu. Cabe a nós, nessa caminhada, começarmos a descobrir, através das Escrituras, como, por exemplo, aqueles dois homens que estavam indo de caminho a Emaús, depois que Jesus foi ressurreto, que tinha sido crucificado, eles se encontraram com Jesus, não reconheceram Jesus. Lembram disso? Talvez, alguns nesses dias, talvez seja você nessa noite, que vai estar caminhando com Jesus, através das Escrituras,
embaixo da unção do Espírito, Jesus ali já ressurreto, homem, Deus revelado, ungido por si só, e nesse tempo você vai estar caminhando, Jesus caminhando com você, e através da minha boca, através da vida de Talita, da vida do pastor Eliezer, ele vai estar compartilhando segredos do coração para você, para mim, para todos aqui que estão também nos assistindo e que irão nos assistir. Ele vai estar compartilhando coisas, vão ficar borbulhando dentro de nós. Alguns vão se tocar e já perceber que é algo divino que está acontecendo. Outros vão chegar na segunda, na terça-feira e vão até conversar um com o outro. Rapaz, nunca tinha acontecido comigo nesse final de semana. Parecia que o meu coração ia sair pela boca. Algo ardendo dentro de mim. Porque não é a palavra letra que vai te alcançar nesses dias, mas é a vida da palavra. E um vai dizer, não, você não percebeu que ardia o nosso coração enquanto ele falava? Tem algo que está acontecendo, ou que já começou a acontecer, quando o louvor começou a entoar cânticos aqui. Aleluia. Está consumado. Jesus veio com uma responsabilidade, irmãos. Veio com um intuito, veio com uma missão. Qual a missão? Devolver ao homem tudo que o homem entregou de mão beijada a Satanás. O quê? O mundo. E com ele todas as coisas. Coríntios diz que o Deus desse século, em letra minúscula, cegou o entendimento do incrédulo para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É isso que acontece quando nós não conseguimos receber, acolher a palavra da fé. Nós podemos até ouvir da palavra, muitas pessoas, pelo mundo afora, eles podem até estar lendo a palavra, mas estão vendo muitas vezes a letra, e não usufruem da vida que está na letra. E até puxam o freio de mão, ou até impedem de pessoas crescerem em determinadas áreas. E uma das áreas que mais o inimigo tem prevalecido, irmãos, na vida dos cristãos, na vida dos crentes, é justamente na área de prosperidade. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã nossa, que ela convidou algumas pessoas, e ao fazer o convite, alguns já questionaram. Vai falar só de dinheiro. Isso daí é uma coisa errada. Isso aí não tem futuro. Veja, já travou o coração. Sabe o que existe de mais caro na vida, irmãos? Não é aquilo que você consome. É justamente você não investir no seu conhecimento. O que tem de mais caro é a ignorância. A ignorância faz com que as pessoas vivam presas, em todos os âmbitos. Porque tudo é espiritual. Quando nós estamos presos espiritualmente falando, todas as outras coisas vêm como um efeito dominó. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Veja, você bem por dentro, não tem como, vai externar alguma coisa por fora. O contrário também. Você mal espiritualmente, sabe, lá na frente você vai ver que coisas, por quê? Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Amém? Um abismo chama outro abismo. Quando nós travamos para um evento como esse e já remetemos que o que vai se falar é só sobre o dinheiro, nós já estamos mostrando onde está o nosso coração. E vem uma enxovalhada de mensagens, vem uma enxovalhada de conceitos que foi recebido na caminhada, na sua caminhada, ou na caminhada de quem pensa dessa forma, conceitos distorcidos, ou coisas que alguns, porque sempre vai ter pilantras em todo canto, inclusive nos púlpitos das igrejas. Lobos em pele de cordeiro. Como o pastor Marcelo aqui bem disse, nós não estamos
desejando a sua lã. Nós estamos desejando o seu coração, a sua vida como ovelha. E uma ovelha bem tratada é uma ovelha que vai ter muita lã. E vai doar lã, e cada vez mais que doar, mais lã vem e vem melhorando, se aperfeiçoando. Não, nós não fomos chamados para deixar você de tanga. Nós fomos chamados para deixar você usufruir da melhor vida que um filho de Deus deve. E para isso é necessário que a ignorância saia e o conhecimento chegue. Porque uma vez que o conhecimento chega, quando Satanás bater na sua porta, na porta da sua casa, falando que você é um desgraçado, um fracassado, um liso, você vai abrir a porta e a fé vai dizer: aparta-te daqui, Satanás, porque aqui você não tem mais lugar. Eu sou do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. E deixa eu te lembrar uma coisa, Satanás, porque tu tem esquecimento de nascença. Deixa eu te lembrar uma coisa, o meu Senhor já declarou que está tudo consumado. Então o plano de Deus foi que quando Jesus, ele veio com o intuito de devolver ao homem aquilo que Adão tinha entregue de mão beijada a Satanás. Agora eu queria que você lembrasse que lá no livro de Gênesis, o primeiro livro, diz a Bíblia que quando Deus formou o homem com a essência dele, diferente de tudo que ele tinha criado. Você é diferente de tudo que existe na terra. Porque aprove a Deus nos criar conforme imagem e semelhança dele. Ou seja, tal pai, tal filho. E na Bíblia, você não vê Deus mendigando, você não vê Deus chorando, você não vê Deus aperreado, você não vê Deus adoentado. E se ele não está desse jeito, cabe a nós agora vivermos como ele. Então ele criou o homem, e ele criou o homem e disse: reine sobre toda a terra, governe. E o Salmo 115 diz que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho do Homem. Mas essa terra, irmãos, foi entregue de mão beijada ao inimigo. E ele tem legalidade ainda aqui na terra. Ele tem a legalidade ainda aqui na terra. Mas a legalidade que ele tem não é para mim nem para você. Por quê? Porque um dia eu e você já fomos, diga, já fui, transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu não tenho mais parte com o diabo. Eu não tenho mais parte com a pobreza. Eu não tenho mais parte com a doença. Eu não tenho mais parte com a miséria. Porque isso não pertence mais a nós. Isso fazia parte do império das trevas. Mas como o diabo é o Deus dessa terra que foi corrompida, muitas coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, os filhos do diabo estão usufruindo daquilo que pertence aos filhos de Deus. E os filhos de Deus não estão, vamos dizer, usufruindo daquilo que é seu de direito, porque não tem o conhecimento. Cruza os braços e aceita e se conforma. E anda numa vida desgraçada, onde a graça do Senhor já lhe basta. Pastor, mas o senhor não sabe da minha realidade. O senhor não sabe da família que eu nasci. O senhor não sabe da dificuldade que eu estou enfrentando. O senhor não sabe como está a minha empresa. O senhor não sabe como está o meu trabalho. O senhor não sabe como está a minha família. O senhor não conhece o meu cônjuge. O senhor não sabe como está o relacionamento com os meus filhos. Sim, mas eu sei que tem um que pode me reverter todo esse quadro. E deixa eu lhe dizer, ele não precisa de muito tempo para reverter. Num abrir e fechar de olhos, ele muda toda a sua condição. Aleluia.
Mas você precisa tirar o foco de tudo isso que eu declarei, ou que eu agora falei, com relação ao que está acontecendo no momento, e focar na palavra. Focar naquilo que Jesus já fez ao seu favor. Entenda bem, irmãos, a missão que Jesus veio cumprir foi completa. Ele não vem remendar. Ele não vem, eu deixei uma ponta solta. Não, não tem ponta solta. Com Jesus tudo foi perfeito, aperfeiçoado, resolvido e estabelecido. E na área da prosperidade, irmãos, do mesmo jeito que nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, do mesmo jeito que nós tivemos uma condição estabelecida por dentro, ao ponto de hoje já estarmos, entenda, nós não vamos ficar, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, à direita de Deus Pai. Isso é uma posição de autoridade. Pastor, mas eu estou vendo o senhor andando aqui, por que o senhor não está sentado? Entenda, irmãos, tudo é espiritual. No reino do Espírito, você já tem autoridade. Eu quero te dizer, toda a autoridade que foi delegada a Cristo. Sabe, irmãos, quando nós vemos muitos, por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui, para lhe esclarecer uma coisa que está escrito na palavra, lá em Malaquias, quando o Senhor fala de dízimos e ofertas, e eu quero abrir esse parênteses para que você não espere que Deus repreenda o diabo na sua vida financeira. Como assim, pastor? Mas lá está escrito que por minha causa ele repreenderá, não é assim? Mas ali, irmãos, o sangue de Cristo não tinha sido vertido. E muitos leem aquela passagem, mas não passam o sangue. É como muitos têm um entendimento distorcido. Irmãos, o Antigo Testamento é tão Bíblia quanto o Novo. Mas existem coisas do Antigo Testamento que não é para mim nem para você. E a gente precisa entender que está ali para o nosso conhecimento. Por exemplo, no Antigo Testamento diz que o povo de Deus era vermezinho de Jacó. Você não é, você é filho de Deus. Você é filho do Altíssimo. Pastor, mas eu me considero. Então, se você se considera, comece a pensar como Deus pensa. Por quê? Porque Deus não olha você dessa forma. Amém? Então, não é para você aquilo. Mas está escrito. Está escrito. E em Malaquias vem dizendo, em que me roubais, dízimos e ofertas. Ele sai orientando, diz como nós devemos proceder na casa do Senhor, para trazer mantimento para a sua casa. E ele disse, depois que você fizer, diga fizer. Entenda, não é só saber. Porque muitos sabem. Mas a bênção não está no saber, a bênção está no praticar. Irmãos, a prosperidade não está em saber que você já é próspero, mas é você andar como próspero. Então a Bíblia diz, o Senhor falou, provai-me nisso. Faça prova de mim. Sabe o que é que ele está dizendo? Me coloque contra a parede. Isso foi Deus que disse, irmão. Me coloque contra a parede. Se você for fiel, me coloque. Senhor, tu disseste na tua palavra que se eu fizesse aqui, o Senhor derramava. Entenda bem, não é dinheiro não, porque dinheiro não tem no céu não, irmão. Como o irmão Reagan disse, se ele derramar dinheiro do céu, ele está falsificando dinheiro. Deus não é falsificador. Dinheiro está aqui na terra. A Bíblia diz que ele vai derramar bênção sem medida. Irmão, quando nós somos fiéis ao Senhor, não é só dinheiro que vem para o nosso bolso, não. É saúde, é paz, é um relacionamento saudável. É uma vida tranquila em todos os aspectos. E ele diz, e provai-me isso, diz o Senhor 17. Aí ele vai e diz assim, por vossa causa. Não é assim que está escrito? Repreenderei o devorador. Preste atenção. Mas hoje, se o devorador estiver devorando as tuas finanças, você pode clamar e declarar essa palavra o tempo todo, e o Senhor não vai fazer nada por você. Escute isso. Se você nunca ouviu isso, anote ou assista 200 mil vezes, até que
isso se torne realidade na sua vida. Para você nunca mais falar uma besteira dessa. Pastor, pegou pesado, peguei. Porque foi assim que o Senhor pegou pesado comigo também. Quando veio esse entendimento. Por quê? Porque, irmãos, lembra de uma coisa. Quando Jesus resolveu tudo, e ele foi assunto aos céus, antes dele ser assunto aos céus, uma das coisas que ele estabeleceu, diga, Jesus estabeleceu. Quantos sabem que quando Deus fala uma coisa, ele não volta atrás? Então o Senhor, irmãos, ele não estava brincando quando ele disse, toda autoridade me foi dada, ide portanto. O que é que ele estava dizendo? A partir de agora, quando eu for assunto aos céus, não fique pedindo para eu repreender nada não, porque o poder está em você. O que ele deixou para nós resolvermos foi, a gente repreende o diabo no nome de Jesus. Presta atenção, o poder está no nome de Jesus. Ele já lhe deu e lhe deu a procuração. Aqui nós temos responsáveis por cartório e sabe o poder que há numa procuração. Seja privada, seja pública. Seja uma procuração para fazer alguma coisa, uma parte só específica ou algo geral. Quando eu era noivo de Lucerna, eu fui viajar no Maranhão, ia jogar lá no Maranhão. E eu fazia engenharia. E a gente estava em greve. A gente não, a universidade, né? Não, eu nem ela, era a universidade. E eu viajei, e foi liberado, antes de eu viajar, para o Maranhão, foi liberado para se fazer a matrícula. E não é como hoje, a facilidade de fazermos tudo, via internet. E o que foi que nós fomos num cartório, e eu passei uma procuração para que ela tivesse plenos poderes, diga plenos poderes. Plenos poderes para fazer a matrícula no meu nome. Ela ia assinar, mas o poder estava no meu nome. Ela era minha representante legal. E deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Pois não é que a matrícula valeu? Não é que a gente teve êxito? Eu nem estava lá. Quando você resolver suas coisas aqui, no nome de Jesus, ele nem precisa se materializar. Porque a procuração já está com você. Então, se o devorador está consumindo o gafanhoto migrador, o gafanhoto, o diabo que for, estiver consumindo suas finanças, pare de dizer, Senhor, repreende, Ele está olhando para você e dizendo, rapaz, já te dei autoridade, é você que repreende. É você que dá um basta. É você que tem que dar um basta. Esses dias eu estou fazendo um maná acerca de autoridade. E, irmãos, eu quero dizer, se você seguir aqueles caminhos ali, não tem que segure você. Porque a vontade do diabo é continuar te deixando naquele canto da ignorância. Porque enquanto você estiver ignorante de determinados assuntos da palavra, ele prevalece. Mesmo sendo um derrotado. Em um desses livros que até o pastor Marcelo, ele recomendou, o irmão Reagan, ele fala que no início da sua caminhada, irmãos, ele não tinha problema com cura, porque ele saiu de um leito de morte, com 16 para 17 anos de idade, quase um ano deitado, acamado, e sobrenaturalmente, por causa de Marcos 11, 23, 24, aquele homem se levantou, e ele começou a pregar o evangelho, e ele novinho, cura, não tinha problema, ele resolvia, estabelecia, mas ele vivia completamente com uma vida totalmente distorcida na área de prosperidade, inclusive na área financeira. E ele não tinha conhecimento, porque ele aprendeu errado, diga, aprendeu errado. O entendimento que ele tinha, desde quando era pequeno, novinho, indo para a igreja, era que quanto mais humilde, mais pobre. Foi o conhecimento que foi dado a ele. Quanto mais ele tivesse uma condição desfavorável financeiramente falando, mais ele estava agradando a Deus. Porque a humildade, afinal de contas, precede, a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Então, quanto mais pobre, mais honra tinha.
Esse foi o entendimento, esse foi o conhecimento que ele recebeu, que ele adquiriu. E era um homem cheio da palavra, mas nessa área estava lá, totalmente fora do contexto. E vivendo uma vida desgraçada, pregando o evangelho com um sapato furado, pregando com uma calça só, tinha que lavar a calça para ministrar no outro dia. E foi quando ele teve um pá de lá para cá com o Senhor. E esse pá de lá para cá com o Senhor foi justamente em um determinado momento onde Jesus apareceu para ele, conversou com ele, e enquanto Jesus estava conversando com ele, eu acredito que alguns de vocês já leram esse livro, falando só acerca de autoridade, um demônio se interpôs entre os dois. E ele teve o discernimento de espírito, tanto de ver de forma natural Jesus, como também o demônio. E ele continuou falando, Jesus dando as instruções, mas enquanto Jesus dava as instruções, o demônio ficava nhac, 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 nhac. Se eu estiver pregando aqui para você, e uma pessoa de lado de você ficar gritando no seu ouvido, como é que fica? Algumas pessoas aqui às vezes se incomodam quando está vizinho do outro, se o outro está olhando o Instagram, se está olhando o WhatsApp, ou se está falando um com o outro. Às vezes se incomoda até quando um irmão dá um amém, um aleluia, um glória a Deus. Rapaz, está me atrapalhando. Pensa aí, num diálogo, uma pessoa ficar no meio e ficar gritando no seu pé do ouvido. O que é que você vai dizer? Rapaz, se ele não falar, eu sou educado demais, eu vou continuar dizendo aqui. E a pessoa sem entender, e você sem reclamar, ou sem colocar ordem na casa, e a outra pessoa atrapalhando. Foi o que aconteceu. E o irmão Reagan vendo aquilo, e ficou questionando a si próprio, e dizendo, meu Deus, eu estou vendo, Jesus está vendo, Jesus não vai fazer nada. E em um dado momento ele não aguentou e disse, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Jesus disse, eu não posso. Como é? Jesus disse, eu não posso fazer nada com relação a esse demônio. Pronto, o irmão Reagan ficou desse jeito mesmo. GC ficou. Porque ele nunca tinha ouvido aquilo. E Jesus foi e esclareceu a ele, quando eu fui assunto aos céus, deixei toda a autoridade com você. É você quem expulsa. E na mesma hora ele disse, Satanás, ele deu uma ordem, Satanás, pare. Na mesma hora ele parou de ficar grunhindo no pé do ouvido dele. E não só ele mandou parar, depois ele saia, e ele saiu como um relâmpago, como um raio daquele lugar. Irmãos, tem coisa que você precisa estabelecer com firmeza, de autoridade, de conhecimento daquilo que Jesus já te colocou. O plano que ele já te colocou foi numa condição de autoridade para resolver qualquer coisa, inclusive essa área que tem te machucado. Por quê? Porque o devorador está consumindo. Não é lícito, biblicamente falando, não está certo, irmãos. As pessoas do mundo, os traficantes, os políticos ladrões, tudo que está de errado, de ilícito, acontecendo pelo mundo afora, usufruindo do bom e do melhor, e os filhos de Deus mendigando. Diga, está consumado. Irmãos, tudo o que Jesus conquistou foi para mim, por minha causa e por sua causa. Por minha causa e por sua causa, Ele já nos deu a condição. Ele, escute isso, já nos deu a condição de desfrutarmos de uma vida abundante no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo físico, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças e em qualquer área que nós precisarmos. Já foi consumado. Quantos sabem que Jesus veio ser modelo para nós? Não foi? Jesus não veio? Eu me lembro que o ano passado, o que eu ministrei na conferência, foi justamente mostrando que Jesus nem era, nem nunca foi um pobrezinho coitado. Pobrezinho nasceu em Belém. É bonito, soa espiritual, né? Soa espiritual. Porque o bichinho é Satanás.
Bichinho nasceu lá na manjedoura, coitadinho. Irmão, só foi para lá porque estava lotado. Os hotéis estavam lotados. José e Maria procuraram o hotel de 5 estrelas, não tinha mais vaga. Aí nem pousada tinha mais. Leia a Bíblia, a sua Bíblia está lá escrito. Eles procuraram, não encontraram. Mas enquanto ele estava nascendo, irmãos, Deus já tinha estabelecido com três homens, cheios de faz-me rir. Três reis, irmãos, cheios de faz-me rir. E outra coisa, eles só vieram, veio tudo com lapada, ouro, incenso e mirra. As três coisas mais vamos dizer, caras mesmo da época. Valiosas. As três coisas mais valiosas. Nunca faltou para Jesus, irmãos. Pastor, mas eu nunca vi Jesus, ele usufruir de tanta coisa. Irmão, Jesus veio com um intuito, Jesus veio com uma obrigação, Jesus veio com uma responsabilidade. Mas na responsabilidade que Jesus veio, inclusive, principalmente nos 3 anos e meio, que é o que mais conta da história dele, a Bíblia deixa bem claro que nada faltou a ele. E outra, se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que ele não orou em nenhum momento, ele não clamou em nenhum momento para operar algum milagre para ele e os discípulos comerem. Ele só fazia isso para abençoar os outros. E se você acha que ele é pobre, essa música que eu acabei de cantar, ela é tão fora, que o próprio Jesus, numa conversa que teve com Judas, ele disse, os pobres vocês vão ter sempre. Mas eu não. O que era que ele estava dizendo ali? Se distinguindo, irmãos. Agora, se você comprovar para mim que existe um pobre que anda, que tem dentro das pessoas que trabalham para ele, um pobre que tem uma pessoa que é tesoureiro. Quem é o pobre que tem um tesoureiro para administrar as finanças do pobre? Não é uma falta de entendimento, irmãos. Isso é uma doidice, é uma loucura, sabe? É falta de inteligência para não dizer burrice. Ou o quê? Um conhecimento distorcido, não revelado da palavra, querendo trazer uma humildade que de humildade não tem nada. Irmãos, a verdadeira humildade está em reconhecer que não somos nada sem Ele. Amém? A Bíblia fala, irmãos, que Deus, Ele é o dono. Uma pessoa que é dono, ele tem direito? Você tem certeza disso? A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas aprove a Ele nos tornar herdeiros dEle. Vamos para frente. Daqui para domingo, eu acho que algumas coisas se resolvem aqui. Aleluia. Ageu 2, versos 8 e 9, diz assim: minha é a prata. Não foi Satanás que escreveu isso aqui não, viu, irmão? Amém? Minha é a prata, meu é o ouro. Diz Satanás. É assim que está escrito? Não. Diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz, a glória daquela geração de Natal em 2024 será maior. Sabe o que ele tem proposto para mim e para você? Sabe o que ele tem proposto para mim e para você? Presta atenção. Tem proposto para mim e para você coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que ele preparou para aqueles que o amam. Irmãos, isso me mostra que nem Salomão, na plenitude da riqueza que ele viveu, ele usufruiu do que Deus tem para mim e para a tua vida. Pastor, agora só porque pegou pesado. Porque se a gente for ler, irmãos, as ofertas que Salomão dava, sai de baixo.
Mas, irmãos, isso não só diz respeito, de novo, à área financeira. Salomão tinha tudo, mas não tinha o que eu e você temos. Salomão não tinha o Espírito Santo dentro dele. Maior riqueza do que essa é impossível. Não se trata só de dinheiro. Irmãos, quando alguém ou um casal de crentes e procuram e muitas vezes estão abalados na área de relacionamento e pensam em se separar, eu digo, a única causa, presta atenção, o que foi? Não foi uma traição, foi uma raiva que eu tive, porque um é isso, um é aquilo, porque a gente está com problema aqui, a gente está com problema acolá. Tudo isso é consequência. Eu estou falando de crente. Tudo isso que eu estou lhe dizendo, quando dois crentes se separam, o motivo é, talvez, uma traição. Porque eu não estou mais gostando daquela pessoa. Porque isso, porque aquilo. São N motivos. Todos esses motivos são consequência. A única causa é porque eles decidiram, ou um dos dois decidiu, não manifestar o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Essa é a causa. E a gente precisa ir na causa. A Bíblia diz, o Senhor falou em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, quando você lê isso assim, na minha casa, na minha vida, na igreja que o Senhor me plantou, Ele diz, darei a paz. Diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. Paz nessa passagem é shalom. Paz nessa passagem é shalom. E eu quero dizer a você o que é que significa essa paz que a Bíblia diz que Ele está nos dando, ou já nos deu. Significa completo. Significa saudável. Fala de bem-estar. Fala de segurança, fala de prosperidade. Ele está dizendo, neste lugar darei saúde, neste lugar darei bem-estar, neste lugar darei segurança, neste lugar darei prosperidade, neste lugar darei sossego, neste lugar darei tranquilidade, neste lugar darei contentamento. Presta atenção, irmão, essa é a proposta de Deus para mim e para você. Se a gente está andando aquém disso, Deus não tem culpa. Possa ser que somos nós que estamos tendo culpa por falta de conhecimento, e possa ser que o inimigo está se levantando, e é por isso que eu falei da autoridade, porque você precisa determinar coisas na sua vida, você precisa determinar coisas na sua casa. Amanhã eu estarei aqui falando de como você pode resolver essas coisas. Não falte. Aleluia. Irmãos, nós devemos usar a nossa fé para prosperar do mesmo jeito que precisamos usar a nossa fé para andar em saúde. Do mesmo jeito que nós precisamos ter fé para ser batizado no Espírito Santo. Irmãos, eu quando estava aqui e Deus me tomou, né? Porque eu deixei que Ele me usasse. Havia algo borbulhando dentro de mim e eu só liberei. E eu sei quando isso acontece. Eu sei como Deus me usa em línguas e interpretação de línguas. Eu sei no momento que Ele quer me usar para abençoar a igreja. Eu só fluo, eu só deixo Ele ser Ele. E a minha boca ser instrumento para que você seja alcançado. Então eu sei, irmãos, quando vem aquela inclinação para eu desenvolver um momento de oração em outras línguas para o meu entendimento, para a minha edificação própria, mas eu sei quando é para abençoar a igreja. Mas isso é por fé. Isso aconteceu porque eu cascaviei a palavra,
porque eu garimpei a palavra, porque eu comi a palavra, e porque veio fé na minha vida, entrou fé no meu coração, eu renovei a minha mente, eu entendi que aquele que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Então, se isso está estabelecido na palavra, irmãos, por que eu vou ficar aquém de uma coisa que é para mim? Isso é só um exemplo que eu estou lhe dando, que tem algumas coisas que às vezes não acontecem na sua vida, não é porque Deus não quer, é porque você não está garimpando. Você não está desejando. A Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, desejar os melhores dons. Por que tem igreja que não crê nem na pessoa do Espírito Santo? Quanto mais deseja os dons. Irmãos, Deus só vai se manifestar através dos seus dons se uma pessoa quiser. Por quê? Porque Ele é cavalheiro. Lembra que Jesus disse em Apocalipse a João? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro. E ali Ele falou para a igreja. É a mesma coisa conosco, irmão. Existem áreas na nossa vida que é como se a gente fizesse essa analogia com a casa. E eu digo, uma área que tem muita gente aqui com um quarto fechado, vedado, que você perdeu até a chave, nem consegue mais abrir, e deve estar uma poeira desgraçada, trevas total, é justamente a área de prosperidade. Porque em tudo você está sabendo caminhar, mas nessa área você está botando força, porque parece que a sua dependência está no seu salário. Mas a sua dependência não está no seu salário. A sua dependência está no Senhor dos Exércitos. Aquele que vai adiante de você, destruindo os portões de bronze, quebrando os ferrolhos de ferro e trazendo para você, presta atenção, trazendo para você as riquezas das nações. E eu quero te dizer, irmãos, que essas riquezas das nações, ela começa com vidas. Porque não adianta vivermos uma vida regalada, abençoada, financeiramente falando, cheio de tudo que nós temos de conforto, e de lado da gente pessoas morrendo, perecendo. Então Ele nos chama para prosperarmos, para quem estiver perto da gente ser alcançado. Irmãos, Deus quer te dar tanto dinheiro, que quando você for num restaurante, vai chegar o momento que você vai dar uma gorjeta mais cara do que o almoço. Não, me diga assim, está falando comigo. Diga, está falando comigo. Agora, mesmo tudo sendo consumado, enquanto você está discutindo para dar os 10% do garçom, porque está dizendo a ele, não, porque eu sou advogado, eu conheço o negócio. Não, tira o advogado. Eu conheci, eu sei que esse negócio de 10% é ilegal. Deixa de ser abençoado. Lembra do testemunho que Carlos Júnior deu? Quando esteve aqui e foi tomado pelo Senhor lá na mercearia, antiga mercearia. Enquanto só tinha lanche lá, tudo bom, tudo tranquilo, prosperava. Foram inventar de botar bebida, passa lá. Irmão, está chegando o tempo que o que vai fechar não é mais igreja não, são bares, boates. Irmãos, está chegando um tempo onde lugares grandes vão vir para a nossa mão. Está chegando um tempo, irmãos, de um avivamento que vai se fazer fila para entrar nos cultos. Esse tempo dessas cadeiras vazias vai acabar, irmão. Agora presta atenção, agora presta atenção numa coisa. Não é com você, porque graças a Deus você está aqui. Glória a Deus por isso. Mas sabe, irmãos, há uma tristeza no nosso coração de eu saber, irmãos, esse evento foi gerado no Espírito, com um intuito. Não é para Deus ser alcançado. Porque Deus não precisa ser alcançado. Esse evento, como os outros, mas esse evento foi gerado com o intuito de abrir mesmo a nossa mente e impregnar em nós aquilo que nós estamos precisando ouvir para correr a carreira que nos está proposta. E, irmãos, e foi por um dos motivos que eu também disse, sabe de uma coisa? Eu vou deixar em aberto. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Não vou hoje não, estou cansado. Começou a chover, eu não vou.
Ah, estou com dificuldade aqui, estou com dificuldade ali. Deus sabe. Ninguém precisa se justificar, porque Deus vê tudo. Mas, o desejo dele é que nós apresentemos a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E uma das coisas, irmãos, que nós apresentamos a Ele, o nosso corpo, é a gente sair do nosso cantinho de conforto e fazer alguma coisa para receber dele. Eu só estou aplanando o terreno. Amém? Então a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço aquilo, mais fé vai sendo gerada, mais conhecimento vai sendo adquirido. Então não tem como, irmãos, quando eu sei de algo, se por exemplo eu disser a você que você não é salvo, você vai aceitar porque é o pastor que está falando? Quem aqui já foi salvo? Tem certeza disso? E se eu disser a você que você não foi salvo? Oxê, pastor falando, você vai desrespeitar o que eu estou dizendo. Como é que pode um negócio desse? Pai? O anjo da igreja, aleluia. Sabe por que você não aceita? Porque isso já está estabelecido dentro de você. Agora, quando a gente fala de prosperidade, porque lida com algumas áreas que você está vendo ou sentindo, que não está ainda acontecendo, você puxa o freio de mão. Mas a mesma palavra que diz que você foi salvo porque você confessou Jesus com sua boca, é ela que diz que você já foi próspero. Lembre-se, tudo que você não alimenta morre. Como pastor, irmãos, entenda bem uma coisa. Aqui a gente faz eventos de cura. Não é assim? Aqui a gente traz evangelistas, aqui a gente traz apóstolos, aqui a gente traz profetas. Qual o intuito, irmãos, da gente ser equilibrado? De uma igreja balanceada na palavra. Aqui a gente ensina sobre família. A gente tem trabalho com casais, casados. Por quê? Para andarmos em equilíbrio em todas as áreas. Mas a gente também, irmãos, como igreja, precisa ensinar sobre prosperidade. Porque não adianta você viver curado, como o irmão Reagan vivia, e liso. Achando que era a vontade de Deus, irmãos. Quando ele descobriu na palavra que ele era próspero, ele continuou, irmão. Não foi de um dia para o outro que as coisas mudaram. Ele continuou com o sapato furado. Ele continuou com uma calça só. Ao ponto de um dia, ele lavou a calça, estendeu lá no varal. Aí foi buscar a calça. Quando buscou, tinha sido roubada. Aí olha bem, olha a fé que esse homem tinha. Ele teve fé para orar, ele teve fé para declarar: Satanás, solte a minha calça, traga a minha calça, que amanhã eu vou ter que pregar. Mas ele orou, ele falou com o Senhor. Ele disse: Senhor, eu só tenho uma calça para pregar, como é que eu vou fazer amanhã? Veja, ele naquele momento podia ter fé para dizer: só porque foi roubado, vai vir 7 calças de uma loja, 0. Deixa eu te dizer, irmãos, a fé dele ia gerar. Não sei como. Se era um corvo que ia trazer, se era um dono de loja que ia trazer, não sei, mas ia chegar. Porque ele disse, ele decretou: amanhã eu preciso pregar e essa calça tem que ser devolvida. Foi dormir. No outro dia, diz onde estava a calça. Eu fico pensando. Eu fico pensando no aperreio do juízo, do doido que roubou essa calça. Passou a noite em claro. E na mente dele: vá devolver a calça. Vá devolver a calça. Você é doido, você vai morrer se você não devolver essa calça. Irmão, a sua fé traz o que você precisa. Pegou a calça, foi pregar. Mas chegou um dado momento na vida dele, irmãos, que coisas começaram a acontecer. Porque ele começou a entender. Esse livro, Toque de Midas, é de fato um livro. Como assim? Porque 95%
dos livros do irmão Reagan foram tirados de pregações. O livro Autoridade do Crente, quando eu dei esse exemplo do demônio que atrapalhou a conversa dele com o Senhor, foi tirado justamente de 1h30 que ele conversou com Jesus. E ele teve a revelação de colocar naquele livro. É revelação pura. Pura. Mas o toque de Midas veio um pouco depois que ele já tinha um lastro de vida ministerial, de vida espiritual e de maturidade na palavra. E veio por quê? Porque muitas pessoas que diziam que seguiam o irmão Reagan e começaram a ministrar uma forma distorcida de prosperidade, usando só o lado financeiro. E ele foi, se levantou, e ele escreveu esse livro, trazendo o quê? O pastor Marcelo falou, equilíbrio. Porque você pode ser o homem mais rico da face da terra, mas se você, na sua vida espiritual, conjugal, emocional, tiver com problemas, irmãos, quero te dizer que esse dinheiro não vale de nada. Não vale de nada. Porque a prosperidade não está em ter. A prosperidade está em ser. Estamos encerrando, pode vir o grupo de louvor, mas deixa eu dizer isso aqui a você. Aleluia. Cuidado com o que você pensa. Você precisa se ver próspero. Amém? Eu quero te dar um dever de casa. A partir de hoje, sempre que você puder, for pentear o seu cabelo, escovar os dentes, porque você escova os dentes, né? Escovar dente é para quem é próspero, viu? Tomar banho é bênção demais, irmão. E quando você estiver diante de um espelho, e é bom na sua casa, de repente, você comprar um espelho que você se veja por completo. É. Porque sabe onde é que está a maior riqueza na sua casa? Não é o seu guarda-roupa, não é a sua cama, não é a sala bonita, chique, não é a cozinha, não é o que está no depósito lá da cozinha. É quando você olha para o espelho e se vê. Meu Deus, Senhor, o Senhor caprichou. Rapaz, Senhor, eu sei que isso é perfeito, mas não precisava ser tão assim, não. Agora, deixa eu perguntar, essa risada é de Sara ou é a risada da fé? De Marcelo eu sei que é de Sara, mas de você? Irmãos, eu estou falando sério, você tem que olhar. Se você não se valorizar, ninguém vai lhe valorizar. Eu sei, irmãos, teve pessoas que, não estou dizendo de você, que talvez tenham pensado, eu não vou quinta-feira não, porque com certeza não é Eliezer. Irmãos, se nós estamos esperando por homens, não precisa ficar da porteira não, pode entrar. Presta atenção. A Bíblia diz em Atos 10, 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Lembra que no Antigo Testamento eu falei da paz que Deus, o Senhor dos Exércitos nos deu, que é Shalom. Aqui é Eirene. E ele diz, o evangelho da paz. Amém? Pessoas têm dificuldade de dizer, não vou para aquela igreja, porque aquela igreja, ela é do evangelho da prosperidade. É a doutrina da prosperidade. Alguém já ouviu isso aqui? Irmãos, e a gente vai pregar a doutrina da pobreza?
Ou eu sou de Deus, ou eu vou fazer o que o diabo faz. A gente tem que botar ordem na casa. Presta atenção. A Bíblia fala, anunciando-lhes, declarando, pregando, ministrando, ensinando o evangelho da paz. Eirene. Eu me lembro que em 2015, o pastor Janduí ministrando aqui para nós. Aí ele começou aqui a declarar, Eirene, Eirene. O povo estava pensando que era em línguas que ele estava orando. Eirene, Eirene. Quem lembra disso aqui? Eirene. Irmãos, ele só estava declarando prosperidade, segurança, paz. Sabe o que significa Eirene? Estado de tranquilidade nacional. Presta atenção. Ausência de devastação e destruição da guerra. Paz entre os indivíduos. Significa que na tua casa tem que ter paz. Isto é, harmonia. Tem que haver, a harmonia tem que imperar. Concórdia, segurança, seguridade, prosperidade, felicidade. Presta atenção, vou ler para você usando o nome prosperidade. Afinal de contas, estamos sendo inspirados a prosperar. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, que esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da prosperidade, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Irmãos, a prosperidade está na sua mente. Vou repetir, a prosperidade está na sua mente. Se sua mente for próspera, tudo mais vai acontecer. Pastor, o senhor está dizendo isso é o que? Uma revelação? Não, eu estou tirando da palavra. Para a gente encerrar, 3 de João, capítulo 1. Fica de pé para ouvir esse texto. 3 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Eu quero fazer minhas as palavras de João, inspirado pelo Espírito Santo, não mais colocando o nome de Gaio, mas o seu nome. Então, enquanto eu ler e estiver se referindo a Gaio, entenda que isso é com você. Tome posse hoje dessa verdade. Porque a Bíblia diz, amado. Quem é amado aqui? É porque é com você que eu estou falando. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Presta atenção. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E ele termina dizendo, não tenho maior alegria do que esta, a te ouvir que os meus filhos andam na verdade. Aleluia, aleluia. Começa a orar em línguas. Vamos cantar a mesma canção do final. Ora em línguas. Estamos encerrando. Mas a gente pode tirar mais alguns minutos, porque hoje é conferência, amém? Não é vigília, é conferência. Mas a gente vai ainda ter algumas coisas que o Senhor quer se manifestar. Ora, balabagassuri, ante lebragasse.